Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do professor Jeff Ter. Completar quadrados será a nossa equação do segundo grau com uma incógnita, utilizando este método. Vamos primeiro para a definição a partir de um problema. Considerando que uma bandeira do Brasil tem 80 centímetros quadrados de área e comprimento 2 centímetros a mais que a sua largura, calcule essas dimensões, ou seja, comprimento e largura. Vamos primeiro botar os dados aqui, a bandeira, largura. Não conheço, então vou chamar por uma incógnita. A gente chama de incógnita, a gente desconhece o valor, que é uma letra, tá? Indicado por uma letra. Então chamei de x, então o comprimento vai ser x mais 2, já que é 2 centímetros a mais. Beleza? Bom, a área ele deu que é 80, e aí eu vou representar isso através de uma equação que resolve esse problema, para poder chegar onde eu quero e a gente definir a equação de segundo grau. Antes de chegar lá, normalmente resolvendo como se não soubéssemos o que é que vai dar, ok? A área do retângulo é 80, ele deu, que a bandeira é um retângulo. Então, como é que é calcular a área do retângulo? Largura vezes comprimento, que dá 80. Aí eu vou substituir, eu não tenho os valores, mas tenho as letras que representam, as expressões algébricas, que são essas aqui, que é 80. Na hora eu vou, quando tem uma multiplicação não preciso indicar, porque o parênteses já indica que é uma multiplicação. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, quem está fora multiplica por todos os elementos que estão dentro do parênteses. Vamos fazer isso. X vezes x dá x ao quadrado. E nós estamos diante aí de como se fosse uma potência, né? Os números são iguais, então potência de mesma base, mantém base. Não aparece o expoente, então ele é 1. 1 mais 1, 2. E aí x vezes 2 é o mesmo que 2 vezes x, que dá 2x e mantém 80. Continuando, agora eu tenho aqui, traz 80 para o lado daqui e chegamos nessa expressão aí. Beleza? Vou botar umzinho aqui para poder explicar. Essa expressão é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Ah, você está vendo 2x ali, duas letras, mas por quê? Quando tem um tipo de letra é que a gente fala que é de uma incógnita. Se tivesse letras diferentes, aí seria, no caso, aí duas incógnitas, beleza? Mas é uma incógnita porque só tem um tipo de letra. Logo para começar. Agora vamos para a definição, vamos generalizar isso aí. Criar um modelo geral para poder aprofundar e dar um conceito. Vamos escrever o modelo geral. Vamos trazer aqui as incógnitas para cá. Pronto, os valores possíveis igual a zero. Cada número que acompanha ali a incógnita, x ao quadrado de x, e um termo que está isolado, chamamos independente, a gente vai representar por letras também, tá? Mas sabendo que são números, tá? A é o valor que acompanha o x ao quadrado, B que acompanha o x, e o termo independente a gente chama de C, que no caso ali o C vai ser menos 80. Beleza? Esses três números eles são reais e têm um nome, coeficientes. O primeiro, que acompanha o x ao quadrado, você poderia botar no lugar do b ou a ali. O importante é saber o valor que acompanha a incógnita que é x ao quadrado, independente se é um a, um b, um c, acompanhou aquele x ao quadrado, não pode ser zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se for zero, número ao lado de letra é multiplicação, você anularia a equação. Deixaria de ser de segundo grau, porque aquele termo ia assumir. Se fosse zero, zero vezes qualquer número dá zero. Aí ficaria uma equação do primeiro grau, porque só ficaria o b, né, com x, incógnita x elevado a 1, quando não aparece é 1, e o czinho. Beleza? Anularia a equação. Então, ele não pode ser igual a zero. Daí ser diferente. Bom, x, como eu falei, incógnito, o valor desconhecido que se busca no problema, né, na equação que diga. E esse 2 que é super importante. Ele tem que ser o maior expoente da incógnita. A incógnita é só uma ali. Tem duas letras x, mas como é um tipo de letra, tem uma incógnita, incógnita x. Bom, ela aparecendo a letra ali, independente de se incógnita ser x ou qualquer outra letra, o maior valor que aparece, o maior expoente tem que ser o 2 para ser a equação do segundo grau. Se tivesse um valor maior que esse, já não seria mais a equação do segundo grau. Okay? E se não tivesse, também não seria. E aí nós temos o modelo geral, que é este. Ok, tirando isso aqui. Vamos dar um conceito? Parecido com a equação do primeiro grau, a gente escreve isso é igual. Uma sentença matemática contém uma igualdade, está ali a igualdade, e uma incógnita, está ali a incógnita, só que essa incógnita, para ser a equação do segundo grau, expoente igual a 2 e maior expoente igual a 2. É esse 2 que identifica como do segundo grau ou de grau 2. E a incógnita, só para massificar, é o valor desconhecido representado por uma letra. Descobrir este valor é resolver uma equação. Vamos dar alguns exemplos para ver se a gente entendeu mesmo. Nós temos aí a primeira equação, ó. Temos aqui aqueles números que acompanham a incógnita, né? A, B e C, ó. No primeiro caso aí,
O A é 1, o B é 1 e o C é menos 7. Ele vale o sinal, tá? É do segundo grau? Sim, tem um 2, ó. É de uma incógnita? Maior incógnita, o expoente, o número maior, o maior valor de expoente que tem é o 2. Então é de segundo grau. Mas é de uma incógnita? Sim, a incógnita é M. Então vamos marcar. Beleza? Só tem que marcar as questões de segundo grau e como é incógnita. Vamos analisar o segundo. Opa, segundo grau, ali o A e Bzinho, porém tem duas incógnitas, B e A. Então a gente não marca. Olha só, C ao quadrado igual a zero. Caramba, apareceu maior, olha, sim. Vamos identificar. Ó. O A é 1, que é o único que tem. Não apareceu nem o B com x e nem o outro valor que é o C, significa que eles são zero. Então nós temos B0, C0, beleza? É do segundo grau? Sim, ali, ó. Qual é o expoente? É o número 2. Tá na incógnita aqui agora é C, não é X, né? A letra C. E só tem essa incógnita, então vamos marcar. Bom, outro exemplo aí. 8x ao quadrado menos 5x mais 0. Olha aí. A, 8b menos 5 e C, 0. Beleza? Bom, tem incógnita sim. Equação do segundo grau, o maior expoente é o 2. E a incógnita x, uma incógnita x. Então vamos marcar. Mais exemplo. Ali, A é 8, o B é 0, não aparece ali o y, agora a incógnita é y, né? E o C é menos 5. Equação do segundo grau, porque a incógnita, o maior expoente é o 2, e é uma incógnita sim, porque vou ter uma incógnita, é uma incógnita, é o y, ok? Então vamos marcar também. E a última aí, como eu falei, ó, a incógnita é n, mas tem um expoente maior que o 2, é o 3, é uma equação em terceiro grau. E tem uma incógnita, mas não é equação de segundo grau, então a gente não marca, beleza? Vamos agora para a resolução, que é a solução raiz, é encontrar, né, os valores da incógnita, mas qualquer incógnita não, aquele que satisfaz, mantém a igualdade da equação. Como é que é verificado isso? Descobrir o valor, vai lá e substitui no lugar da incógnita, o valor que você encontrou para ela, e a igualdade tem que manter. Vamos na prática. Qualquer método de resolução, você vai isolar a incógnita, né? Ou seja, a letra lá que você quer descobrir o valor dela. E aqui nós vamos usar o método de completar quadrados. Peguei lá a que a gente encontrou no problema, né? Criamos aqui. Como é que é feito isso? É bem simples. Primeiro passo, tira o termo independente e passa para o outro lado. Esse é o primeiro passo. Depois vamos aplicar a propriedade de completar quadrado. Por que isso? Ó? Os termos do primeiro membro ali, o x ao quadrado 2x, na verdade, um é um quadrado e outro é um retângulo. Tá? X ao quadrado e 2x. Por que isso? O quadrado tem todos os lados iguais, né? Os lados iguais. E a área dele é obtida lado vezes lado. Por isso que ele tem ali a soma das duas igual a 80, x vezes x. Aí os lados do quadrado. Isso que dá o x ao quadrado. E o retângulo é lado vezes lado, só que é um lado consecutivo. É um lado maior ou menor. Então eu tenho 2x, 2 vezes x, que é para obter a área dele, que seria obtido dá 2x. Beleza? Continuando, a gente vai trazer para cá, vamos unir. E agora eu vou pegar, o processo foi o seguinte. Feito isso, está do mesmo jeito que está ali na álgebra ali. X ao quadrado mais 2x igual a 80, beleza? Agora é que começa o processo. Você vai pegar o retângulo, né? O termo que representa o retângulo vai dividir exatamente no meio essa área, que é uma área. Essa é a região interna. 2x dividido por 2 dá 1x. Traz o quadrado para cá e vai trazer também ele dividido para cá em duas partes iguais, que é 1x. Identifica os lados dele. Aí, 1 e x, esses dois novos retângulos que representam o 2x lá, né? O retângulo maior, foi dividido em dois retângulos iguais. E aí vamos fazer o mesmo processo ali do outro lado. Tá? Isso é igual a 80. Pronto. Como é que eu faço para pegar esta figura, que nós fizemos essa figura ali na álgebra? Bom, o retângulo é o 2x. O que é que eu fiz? Eu dividi ele em duas partes iguais. Então nós vamos dividir por 2, beleza? E eu trouxe ele para junto do quadrado em duas formas menores, né? Em duas quantidades menores. Como é que eu trago? O que é que representa duas quantidades? O 2. Então eu multiplico por 2 também. Beleza? Isso mentalmente você tem que ir lembrando. Agora eu vou simplificar esses termos todinho. 2 dividido por 2 dá 1, fica um x igual a 80. Beleza? Agora começa o processo de completar quadrado. Ali eu tenho uma área, um quadradinho com dois retângulos, e vou transformar isso num quadrado maior. Ó, através de um quadrado menor. Eu sei que isso aí que a gente colocou é um quadrado, que esse lado aqui, ó, ele vale 1, é a mesma largura lá do retângulo. Né? Esse aqui também.
Esse lado aqui é a mesma largura do retângulo. O oposto também. Então temos um quadrado aí. Como é que eu tiro a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então eu posso representar por uma potência 1 elevado ao quadrado. E o que eu fiz aqui eu vou acrescentar. Ó. Já que eu incluí esse quadrado aí, eu tenho que incluir ele também na conta. Beleza? 80 mais 1 ao quadrado. Deixa assim. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Quem vai me indicar o que é que eu vou fazer? Qual é o número que eu pego lá na álgebra, lá no quadradinho? É este número que acompanha o x aqui. Ele é o lado, é a medida, representa a medida do lado de um quadrado que eu preciso incluir a área dele na conta. Como é que eu incluo? 1 vezes 1, lado vezes lado, 1 vezes 1. Como é que eu represento em termos de potência? 1 elevado ao quadrado. Trago para cá, beleza? Incluir, então tem que incluir também do outro lado da igualdade. Pronto, aí para eu não alterar a conta. Agora olha só o que acontece. Vamos voltar lá para a nossa nuvenzinha. Observe que essas áreas tudo junto formam um quadrado maior. Qual é a medida desse lado aí do quadrado? X e 1, ou seja, x mais 1, que eu estou incluindo. Estou pegando tudo e não estou tirando, né? X mais 1. Esse x mais 1 aí, como é que eu represento a área desse x mais 1 aí, desse lado? Não é um quadrado? Não é lado vezes lado? Então, x mais 1 vezes x mais 1. É assim que eu obtenho a área. Mas x mais 1 vezes x mais 1 é o mesmo que x mais 1 ao quadrado. Vou fazer do outro lado. Fica difícil para visualizar? Não. Olhem para a base das potências, beleza? Que vocês deixaram lá. Ó. X. O sinal é esse, ó, que indica que eu estou somando, acrescentando ali, tá? O retângulo, não tirando aquele retângulo. E eu pego a base também da potência do lado da área quadrada que eu incluí. Isso tudo é elevado ao quadrado, como foi feito ali. Beleza? Ó. Do outro lado, 1 ao quadrado dá 1. 80 mais 1 dá 81. A partir daí isso é cálculo. Traz para cá. O 2 para tirar daí, o que é que acontece? Como ele é potência, vai virar radiação. Vai virar índice de uma raiz lá do outro lado. Como são duas raízes, que é o número 2 indica duas raízes, né? Então, mais ou menos. Aí está o 81, traz. E aqui é que vem, ó, aquele 2 de lá vem para cá. Quando é 2, significa uma raiz quadrada e ele não precisa ser escrito. É a única raiz que não precisa escrever esse número aí. Então, vamos tirar. Né? Na prática, eu nem colocaria. Aí foi só para efeito de explicação. Tira esse parênteses daqui, que não serve mais. Repete ele aqui. Igual a mais ou menos com a raiz de 81, raiz quadrada 9. Agora é que começa a resolver o problema de uma vez para encontrar as raízes, né? Ou soluções, os valores de x. São dois, porque eu tenho dois valores aí, 9, um positivo e um negativo. Isso vai ficar assim. O x vai ser igual àquele mais 9 e o outro menos 9, né? E o 1 vai passar para o outro lado. Só que ele passa com a operação inversa, ou oposta, que é negativo. Então, vou começar com mais 9 aqui, né? Pronto. Mais 9. 1 vem para cá, negativo, né? 9 menos 1 dá 8. Pronto. Aqui embaixo, agora é o negativo, menos 9. Continua. E passa para cá, menos 1. Sinais iguais soma e mantém o sinal. Então, menos 10. Perfeito? Vamos verificar se eles são realmente raízes ou soluções dessa equação. Substituindo. Primeiro o 8 lá. Só que elevado ao quadrado e outro é multiplicado por 2, sem problema. 8 elevado a 2 dá 64. Então, vezes 8 é 16. 64 mais 16 dá 80. 80 menos o termo independente, que é 80, dá 0. Satisfeito? Vamos para o segundo. Menos 10 ao quadrado. Menos que o menos vai se anular, vai ficar positivo, né? É menos 10 vezes menos 10. Menos que o menos dá mais, então aqui dá 100. E do outro lado, 2 vezes menos 10 dá menos 20. 100 menos 20, 80. De novo, 80 menos 80, 0. Pronto, agora eu vou emitir a resposta. A gente chama conjunto verdade ou solução. E vai me indicar. Você escolhe uma das duas formas de escrever a resposta, tá? Ou seja, as raízes dessa equação, o conjunto verdade é menos 10 e 8, ou a solução é menos 10 e 8. Tanto faz. Mas por que eu mudei ali a ordem? Porque não importa. Ali, normalmente, a gente bota numa sequência de ordem crescente, tá? Não estou indicando ali que é x1 e x2, estou indicando as soluções que nós encontramos, as raízes, beleza? Vamos lá. Vamos pegar agora, veja que eu troquei ali do x elevado ao quadrado, agora tenho menos 2x, não mais 2x. Tá? Vamos trazer o mesmo processo. A única diferença é que na hora que a gente representar o quadrado, eu vou fazer pontilhado para indicar que nós estamos tirando ele. Aí no final nós vamos fazer uma subtração em vez de uma soma. Aqui, ó, tá? Mesmo processo do anterior. Traz para cá, sem problema. Vamos dividir no meio a área do retângulo. Dividimos ali, ó. Tá? Fica um x, lados iguais. 80. Vamos fazer o mesmo do outro lado.
Mantém o menos, traz o 2x, divide por 2, né? E multiplica por 2. Feito isso, traz para cá, 2 vezes 1x igual a 80. Beleza? Agora nós vamos incluir o quadrado que a gente quer. Incluir o quadrado. O 1x ali, que é a área do retângulo, e o 1x a gente vai tirar, por isso que está menos ali. Tá? Mas esse quadrado nós vamos incluir. Qual é o lado dele? Vem o processo do anterior. Um para cá, então a área é 1 ao quadrado. Feito? Aí essa área toda aqui, vou incluir lá 1 ao quadrado. Já que eu incluí o quadradinho, tem que incluir lá na soma. Dá 80 mais 1 ao quadrado. Bom, vem o processo do outro lado. Não, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Olha só, do outro lado como é que vai ficar. Este 1 aqui, que eu estou indicando, ó, ele é o lado, é a medida do lado do quadrado que eu preciso incluir. Sempre vem acompanhando ali o x. Como é que eu tiro a medida do lado do quadrado? Que eu preciso incluir a área. E a área é 1 elevado ao quadrado. Então, vamos trazer para cá 1 ao quadrado. Adicionei aqui. Do outro lado, adicionei, tive que somar do outro lado também. Não é diferente aqui na álgebra. Beleza? Vamos voltar para lá agora. Olha ali. Reunido todas essas áreas aí, eu tenho um quadrado maior. Só que agora com detalhe. Naquele exemplo anterior, eu estava somando os dois retângulos. Agora eu estou tirando. Então, vai ficar x menos 1. O lado desse quadrado maior é x menos 1. Tá? Como é lado e eu preciso colocar a área aí, x menos 1 é elevado ao quadrado. O mesmo processo será feito do outro lado. Só quem vai me indicar isso? As bases da potência. X elevado ao quadrado x, então. Menos, aqui, ó. E eu pego a base da potência aqui. Até mais fácil de verificar na álgebra. Ao quadrado. Pronto. Do outro lado, 1 ao quadrado dá 1. Né? 80 mais 1, 81. E é só resolver. Traz para cá, mesmo processo anterior. Raiz quadrada de 81, não precisa botar ali. Pronto, x menos 1 igual a mais ou menos. Raiz de 81 dá 9. E aí, vamos ter as duas raízes. x1 e x2. x1 passa para o outro lado. Primeiro com positivo mais 9. E agora o menos 1 ele passa positivo, né? Mais 1. E aí fica 10 no primeiro. E aqui menos 9, mais 1. Mais com menos subtrai sinal do maior número, né? Então vai ficar 9 menos 1 dá 8. Qual é o maior número? 9. Traz o 9 para cá. O maior número absoluto. Tá? Que me condenem. Vamos lá. Vamos verificar essas raízes aí. 10 ao quadrado e 2 vezes 10. 100. Ali 2 vezes 10 dá 20. Né? Só que tem um menos, né? Menos 20, então. 100 menos 20 dá 80. 80 mesmo termo dependente, dá 0. 80 menos 80 dá 0. Então, 10 é a raiz dessa equação. Vamos para o menos 8. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64. Com menos dá mais, então vai dar 64. 2 vezes menos 8 dá menos 16, só que tem o menos. Menos 16, menos vezes menos 16, vai dar mais 16. Então, ali somando dá 80, menos o termo dependente da própria equação em 80 menos 80 dá 0, satisfeito, vamos omitir a resposta. Verdade, menos 8 e 10, ou solução, menos 8 e 10. Beleza? Mais um exemplo, agora com um detalhe importante. O C igual a 0. Né? Uma equação não completa, que a gente chama incompleta com C igual a 0. Se é igual a 0, na verdade esse valor nem viria aí, ele viria assim. Ó. Feito? Aí eu resolvo de que forma? Completando o quadrado do mesmo jeito. Traz para cá. Vamos completar o quadrado como nós fizemos. Lembrando que aí eu estou tirando, né? Então botei pontilhado. Mesmo processo anterior. É bacana isso que não muda. Pronto. Traz. Dividir a área do retângulo, que é o 2x em duas partes iguais. Traz para cá. Identifica os lados. Igual a 0. Faça a mesma coisa do outro lado. Como é que eu faço essa divisão desse 2x que representa a área de retângulo? Divido por 2 e multiplico por 2. Perfeito? Feito isso, traz a resposta para cá. Mantém o 2 ali. 2 dividido por 2 dá 1, fica um x igual a 0. Voltamos ali. Incluir um quadrado. Opa! Qual é o lado desse quadrado? Aproveitando para facilitar nosso entendimento, ele é 1 também. Como é que eu tiro a área? 1 vezes 1 é 1, ou 1 ao quadrado. A área do quadrado está aí. Incluo, porque eu incluí ele. Aqui eu vou incluir também. De que forma? Tem que lembrar desse 1 aqui, ó, que acompanha. Ele é a medida do lado. Eu quero a área, incluir a área, então é 1 elevado ao quadrado. Trago para cá. Incluir aqui, tem que incluir do outro lado da igualdade. Agora eu venho aqui, ó, o quadrado maior. Só que eu tenho que lembrar que eu estou tirando, né, aquele 2x lá, que transformou-se em dois retângulos de 1x a área.
Estou tirando. Então, na verdade, o lado desse quadrado maior é x menos 1. E o lado. E a área é x menos 1 elevado ao quadrado. Como é que eu faço do outro lado lá na álgebra? Traz o x, traz esse sinal para cá também, aquele primeiro sinal, é o que importa. O 1, né? Tudo isso elevado ao quadrado. A medida do quadrado maior eleva ao quadrado, aqui dá 1, 0 mais 1 vai dar 1, beleza? Resolvo. X menos 1 é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 1. Precisa colocar o 2, tiramos. X menos 1 é igual a mais ou menos 1. Vamos emitir a resposta? X1, x2. x1 é valor positivo do 1, mais 1. E o menos 1 que acompanha lá o x menos 1, ele passa para cá com a operação oposta, ou seja, somando, isso dá 2. Aqui o x menos 1 agora, o mais 1, que veio do outro lado da igualdade, vai dar 0. Vamos verificar? 2 elevado ao quadrado e 2 vezes 2. Aqui 4 menos 4, né? Tem o menos ali da própria equação, dá 0. Satisfeito 2 é solução à raiz dessa equação. E o 0? O 0 nem se faz, né? 0 elevado ao quadrado é 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Satisfeito. Vamos emitir a resposta, conjunto verdade, 0 e 2, a gente coloca assim. Não precisa ser na ordem do x menos x a 2. Na verdade, são esses aí as raízes. Só isso que quer dizer. Ou escreve como forma de solução. Bom, vamos a mais um problema agora com b igual a 0. Para completar quadrado, esse aqui é o mais fácil. Que, na verdade, viria assim, né? Manda 80 lá para o outro lado. E aí tem um detalhe. Não precisa completar quadrado, que já é um quadrado. Igual a 80. Né? Então é só resolver. Como é que eu faço? X para cá, mais ou menos a raiz quadrada de 80. Né? Não precisa ser escrito. Eu vou simplificar isso aí. Ó. Vou substituir 80 por dois valores que dê 80. Então eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 16. Mas que valores eu escolho? Um deles escolhe um valor que tenha uma raiz quadrada. No caso eu escolhi 5 vezes 16, que é o maior valor possível que eu posso, 16. E 16 tem raiz quadrada. Só ele vai sair do radical. Raiz quadrada de 16 dá 4. E o 5 fica lá, sem problema. Aí eu aumento a resposta aqui. Tá? Agora eu tenho dois valores, né? Mais ou menos a 4 raiz de 5. Vamos emitir a resposta? É só separar ali os valores. x1 é 4 raiz de 5, 2 é menos 4 raiz de 5. Mas são esses valores, são raízes? Vamos verificar. 4 raiz de 5 elevado ao quadrado, eleva os dois termos ali, eu tenho modificação. Um valor fora do radical, o outro dentro, significa que eles estão multiplicando, tá? Quando tem radical. Sem precisar colocar sinal nenhum. Eleva os dois ao quadrado. Propriedade distributiva aí. Potência. Potência de um produto. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 5 elevado ao quadrado, quando isso acontece, o valor que está dentro do radical, ele sai como resposta. É o 5. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5, 80. 80 menos 80 do termo independente, ele dá 0. Satisfeita a equação. Esse aqui é a mesma coisa, porque ele é negativo, mas o expoente é positivo, é par. Quando é par, vai combinar menos com menos, vai sair mais. Então, isso aqui vai dar 80 também. 80 menos 80 dá 0. Satisfeito, emitimos a resposta. Pronto. Conjunto verdade são as raízes menos 4 raiz de 5 e 4 raiz de 5, ou então escrevo o conjunto de solução com os mesmos valores. Vamos para a solução de problema. De forma genérica, voltamos àquele mesmo problema como se nada tivéssemos feito inicialmente. Então, considerando que uma bandeira do Brasil teria 80 centímetros quadrados de área e comprimento 2 centímetros a mais que a sua largura, calcule as dimensões dessa bandeira, ou seja, comprimento e largura. Vamos identificar primeiro os dados que foi dado e a incógnita, né? Traz a bandeira para identificar largura e comprimento. Nenhum dos dois foi dado, mas eu posso escrever de forma, quando eu não conheço, eu escrevo identifico por uma incógnita, por uma letra. Incógnita é uma letra, né? E aí usamos usualmente o x, né, que a gente faria aqui, x. Então o comprimento vai ser 2 unidades a mais, x mais 2. Pronto. Escreva aqui embaixo, aqui a área 80 que foi dada, essa região interna. E escreva aqui, né, a largura e o comprimento. Eu represento por x e o comprimento vai ser incógnita x mais 2. Bom, segundo passo, escrever a equação que vai modelar esse problema. Quem vai me dar essa indicação é a área que ele me deu. Bom, ele me deu vários dados. Como é que eu vou criar uma equação? Bom, ele me deu a área. Então a bandeira é um retângulo. E ele me deu a área. A saída, então, vou aplicar aí pela área. Tá? A área do retângulo. E como é que é a área do retângulo? Largura vezes o comprimento ou vice-versa.
e ele me disse que é 80. Começo a substituir esses valores. Eu não tenho, mas eu tenho as letras ou as expressões que os representam, certo? Então, x vezes x mais 2 igual a 80. Tira esse daqui que não precisa. O próprio aparelho já indica que deverá haver uma multiplicação. Eu aplico a propriedade aí que nós já fizemos antes, distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2 dá 2x igual a 80. Pronto, cheguei na equação que eu queria. Agora eu vou resolver essa equação, mas vou escolher um método. E o método é o que a gente está trabalhando aí, completar quadrado. Bem fácil. Ó. Abre aqui x ao quadrado mais 2x. Esse 2x que é a área do retângulo, vai ter que lembrar, ali é um retângulo, o primeiro é um quadrado. Como é que eu tenho que dividir ele em duas partes iguais? Então divide por 2, né? Vamos dividir por 2. Mas eu quero representar essas duas partes, então eu multiplico por 2 também para indicar que eu estou usando as duas partes. Na hora que divide, ó, dá 2 vezes 1x, né? Igual a 80. Bom, agora eu vou incluir o quadrado. Quem vai me indicar? Esse 1 ali, ó, 2 vezes. Esse 1 ali é que vai me indicar, né? Esse 1. É ele que vai me indicar qual é a área que vai ser incluída. Ele é a medida do lado, do quadrado que eu tenho que obter a área. Então, 1 é o mesmo que 1 ao quadrado, beleza? É a área. Fiz desse lado, tem que fazer do outro. Pronto. Feito isso, ó, tem que lembrar que esses três termos eu vou usar. A base da potência é aquele primeiro sinalzinho ali. Aí eu trago ele para cá. Ó. X mais 1 e eleva ao quadrado, que é a área daquele quadrado maior. Do outro lado eu somo 80, mais 1 ao quadrado é 1, então 81. Beleza? E resolvo. Traz para cá, x mais 1 igual. O 2 para tirar dali, que é uma potência, vira a radiciação do outro lado, raiz quadrada, mais ou menos. Raiz quadrada de 81. E aí x mais 1 igual a mais ou menos 9. Beleza? Vou emitir as duas respostas, x1 e x2. Tenho dois valores para emitir, um com mais 9 e outro com menos 9. Então, mais 9 primeiro. O mais 1 passa negativo, né? Para o outro lado fica menos 1. Isso me dá 8. E aqui embaixo, menos 9, menos 1. O mais 1 passou menos 1. Então, menos com menos, mantém o sinal e soma, né? Menos 10. Aí vem o detalhe. Qual é o próximo passo? Verificar se esses valores encontrados mantêm a igualdade da equação. Ou seja, se realmente eles são soluções da equação, não do problema, da equação. Detalhe importante. Mas, como eu estou diante de um problema, eu tenho que ver aí os dados que eu já obtive. 8 e menos 10. Mas espera aí, ele quer uma medida. Existe medida menos 10? Não. Então, isso aqui não convém para o problema, tá? Não convém, eu só uso, então só preciso verificar o 8. O 10 não convém porque é negativo, né? Para o problema, para a equação, perfeito, está correto. Para o problema, quando você substituir menos 10 lá, vai ver que vai dar o 80 lá. Né? Mas ainda não interessa aqui no problema. Eu quero só o valor positivo porque é uma medida. Então, vou usar 8. Então, eu verifico só o 8. 8 ao quadrado aqui e 2 vezes 8. Né? 64 mais 16 dá 80. Pronto, igual a 80 lá do outro lado. Satisfeito, vou usar o 8 como resposta. E qual é o próximo passo e último? Emitir a resposta do problema. Venho aqui onde eu botei meus dados de largura e comprimento e começa. O x dá 8 direto. 8. 8 o quê? Centímetros. Comprimento. 8 mais 2. Que dá 10. 10 o quê? Centímetros. Para eu saber se está certo, como é que eu obtenho a área que foi dada 80? Largura vezes comprimento? 8 vezes 10, 80. Feito. Centímetro vezes centímetro? Centímetro ao quadrado. Beleza? Feito isso, concluímos nossa aula. Um ótimo dia para vocês. Até a próxima. Fico a minha homenagem.